E aí, Sardenberg, boa tarde aos nossos ouvintes. Eu vou tentar não soar assim muito mórbido. Não, tá bem. Bom, mas o assunto é o seguinte, então, o ex-presidente Lula vai assumir a chefia da Casa Civil, vai ser um chefe de governo, praticamente um chefe de governo, e a expectativa é de que promova mudanças na economia. O pessoal dele estava dizendo que o presidente precisa reanimar a economia, ele está falando em mudanças na equipe. A pergunta é, o que ele pode fazer para reanimar a economia? O que você acha que ele vai tentar fazer? Sardenberg, deixa eu primeiro começar fazendo um comentário que é o seguinte: eu temo que em algum momento o nome do nosso programa Economia de Quarta não vai mais refletir a realidade da economia brasileira. Acho que a economia brasileira está caminhando para a mais completa desclassificação. Dito isso, eu acho que o que existe de disponível para o governo fazer para, entre aspas, reanimar a economia, como eles estão falando, é exatamente nada. Porque reanimar uma economia que está basicamente moribunda, como a gente está vendo, um país que passou já por uma recessão extremamente grave em 2015, continua em recessão pelos números mais recentes saídos do Banco Central, com um agravamento feroz dessa crise política em que nós estamos, agravamento esse que levou a esse absoluto despautério de colocar o ex-presidente Lula na Casa Civil, uma pessoa que está sob investigação, né? Algo que não ocorreria, acho eu, em nenhum país de bom, enfim, de peso no mundo, né? A regra é a seguinte, né? Nos países organizados, civilizados, é o seguinte: a pessoa é alvo de suspeitas fundadas, é alvo de investigação, então sai, né? Isso é no Japão. Esse é o caminho. No Japão, por exemplo. Investigação, exato. Quem é alvo de investigação sai, ou quem é alvo de investigação não entra. Né? No Brasil nós estamos fazendo o contrário. Nós temos uma pessoa que é alvo de investigação entrando no ministério, não só em qualquer ministério, essa pessoa está entrando na Casa Civil, que é o Ministério dos Ministérios, né? Então, assim, a situação institucionalmente falando parece no mínimo grave, para não dizer extremamente severa. Então, as implicações disso para o país e para como o país é visto são terríveis. Não à toa, as manchetes de todos os principais jornais internacionais hoje foi Brasil, Lula recorre ao governo para se safar das investigações da Lava Jato. Então, essa é a repercussão internacional, né? Que a imagem, a versão que o governo está passando aqui é que ele assumiu para dar um jeito no governo, no país e tal, em uma missão patriótica. Mas não está colando, né? Mesmo na imprensa internacional, todo mundo diz: Lula assume para obter imunidade, né? Lula assume para obter imunidade. Vamos ter clareza em relação a isso e esquecer esse papo de que Lula entra para consertar a economia, porque quando o Lula fez bem a economia brasileira, o Lula fez bem a economia brasileira no momento em que a economia mundial estava crescendo num ritmo frenético, ritmo esse que hoje já não mais prevalece e não prevalecerá, diante aí de todas as dúvidas que se tem a respeito da economia global de um modo mais geral, as dúvidas que vêm da China, as dúvidas que vêm da Europa, as dúvidas que vêm dos Estados Unidos, e a gente pode fazer a lista de todas as dúvidas aqui que se a gente quiser. A verdade é que o Lula surfou uma onda nunca antes vista no mundo no tempo em que ele esteve no governo. Os 8 anos em que ele passou no governo fazendo coisas que reanimaram e que fizeram o país crescer, foram 8 anos de bonança internacional. Acabou. Não temos mais 8 anos de bonança internacional. E não tendo 8 anos de bonança internacional e em estando no estado calamitoso da economia brasileira em que nos encontramos, sinto muito, o Lula é simplesmente um ser humano. Ele não é mágico. Ele não é capaz de transformar o nada em alguma coisa.
Então, ainda temos que engolir essa, né, Sardenberg? Que uma única pessoa é capaz de transformar todos os descalabros do país em algo de positivo. Realmente é muito pensamento mágico para acreditar numa coisa dessas. Descalabros dos quais ele participou, né? Então é mais... Descalabros que ele, de certa maneira, iniciou, né? Porque toda essa história de botar banco público para dar crédito barato na economia e esconder os custos que isso daí tinha para os cofres públicos e para o Tesouro em particular, começou em 2006, não estranhamente na época do mensalão. E outro ponto também, né, é que quando o Lula assumiu, o país vinha de um ajuste fiscal muito bem feito, né? Exatamente. O país havia passado por 3 anos de ajuste fiscal, ajuste fiscal esse feito pelo ex-ministro Joaquim Levy, que deu aí ao país uma condição, inclusive muito, muito boa para atravessar esse cenário extremamente positivo em que as duas administrações do Lula puderam surfar, né, essa onda de bonança internacional que foi tão longa e tão positiva para o país. Isso daí tudo veio de uma consolidação anterior, que foi a consolidação das contas públicas antes feita. Hoje, as contas públicas brasileiras estão absolutamente arrasadas, ou seja, o governo federal não tem dinheiro para reanimar a economia. Os governos estaduais não têm dinheiro para reanimar a economia. Então, da onde a gente vai tirar esse dinheiro? A gente vai pedir ao Banco Central para imprimir moeda? Será isso que está levando o nosso presidente do Banco Central a cogitar a hipótese de sair do Banco Central? Parece que é isso. Além da hipótese estapafúrdia de vender reservas? Parece que é isso. A conversa de que teria esse plano de utilizar reservas para, enfim, gastar parte das reservas com investimentos aqui dentro. Agora, também tem uma coisa muito curiosa, viu, Mônica? É que, e até contraditória, que tem especulações, não são informações finais, mas são especulações, dizendo que o Lula quer levar de volta para o governo, perdão, que o ministro, chefe da Casa Civil Lula, desejaria levar de volta para o governo o Henrique Meirelles, que é um super ortodoxo, né? Eu não consigo, assim, as coisas no Brasil chegaram a um nível de surrealismo que é difícil entender como que essas coisas se encaixam. Quer dizer, se o governo vai partir para tudo ou nada na política econômica, se o plano é de reanimar a economia, se não há dinheiro para fazê-lo e por isso lançarão mão de coisas que não deveriam ser lançadas, como é que isso casa com a ideia de ter o Henrique Meirelles em algum lugar, na fazenda, né? Como é que isso casa com essa ideia? Acho, Sardenberg, como tantas outras coisas que esse governo já fez e que essas pessoas todas que ocupam esse governo estão dispostas a fazer, é ficar lançando balão de ensaio, né? Já que não tem nada para apresentar, então lança-se um monte de balão de ensaio, esperando para ver se esse governo consegue sobreviver até outubro. Porque, afinal de contas, não vamos nos iludir. A sobrevivência aqui é até outubro, é até as eleições municipais. É com isso que o PT mais se preocupa. Quantas prefeituras o PT vai ser capaz de manter nas eleições que vão ocorrer nesse ano? Então, essa é a grande preocupação. A preocupação com a economia, a preocupação em colocar tudo nos eixos para que no médio prazo a gente tenha uma perspectiva de crescimento, a nomeação ilusória do Meirelles para uma pasta importante no governo, e tudo mais é simplesmente balão de ensaio. Tá certo. Mônica De Bolle, muitíssimo obrigado. Até a próxima. Até a próxima, mas deixa eu terminar só dizendo o seguinte, Sardenberg. Eu não acredito que exista qualquer chance de recuperação da economia brasileira num cenário em que você desrespeita as instituições do país dessa maneira. Dito isso, boa tarde, até
Até semana que vem. Boa tarde aos nossos ouvintes. Espero que possamos falar de outra coisa na semana que vem. Você, por favor, suspenda esse dito isso, porque teve um ouvinte aqui que mandou e-mail dizendo assim: pô, levei um susto, pensei que a Mônica fosse dizer, e dito isso eu não vou dizer mais nada. Nosso ouvinte é muito perspicaz, dito isso realmente fica difícil dizer qualquer outra coisa. Mas Mônica Demoli continua aqui com a gente para sempre. Mônica